We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Estamos de volta para mais uma semana do nosso podcast, o melhor podcast da internet, o Pós-Intelectual, no nosso 8º episódio. Já chegamos bastante longe, né? Já estamos construindo uma sólida legião de fãs, né? Principalmente os nossos amigos e pais. Mas vamos chegar lá um dia chegaremos na linha da frente do podcast intelectual português e internacional. Obviamente estou aqui com o Ricardo Ayai, com o Miguel Braz, Pedro Poeta, Pedro Oliveira. Sendo Pedro Poeta e Pedro Oliveira a mesma pessoa, só para deixar aqui claro. Era isso que eu ia dizer, tinhas um convidado extra esta semana. Exatamente, né? Era tipo o Fernando Pessoa. Ou, exatamente. Né? Muito bem. E, obviamente, eu sou o Matheus. Estamos aqui na quarentena em alguns países ainda, alguns já estão começando a relaxar as medidas. E uma das coisas que foram impactadas durante essa pandemia do coronavírus, de fato, foi o desporto, né? Aposto que muita gente aqui já começou a acompanhar o campeonato da Bielorrússia, né? Porque o futebol em todo lado já está suspenso. E eu agora já sou um fã do Dinamo Brest, porque eu tinha que ver futebol e não conseguia mais ficar. E pronto, me dediquei a isso, não sei vocês. E do campeonato angolano do Girabola. Campeonato angolano também, e eu acho que isso... Eu não sei quais foram os países que não suspenderam a bola, vou te ser sincero. Mas, enfim, não só futebol, mas tênis, Fórmula 1, boxing, corridas a cavalo, pronto, uma série de coisas a nível foram suspensas. A nível das pessoas, o pessoal já não pode ir ao ginásio, já não pode encher, tem que fazer desporto em casa, tem que ir ao parque. Mas vamos focar no desporto, o qual vai ser o futuro, principalmente agora, a partir de agora que as medidas estão a serem relaxadas, né, como se diz. Queria saber aqui com o pessoal qual é a vossa opinião. Vamos começar pelo futebol, que algumas ligas vão começar agora em junho, outras em julho, e a Liga Alemã já retornou. Qual será o futuro disso, agora, principalmente agora? Qual vai ser a principal diferença do normal, como se diz? Aquilo que causa mais estranheza é sempre a ausência de público. E nós já tínhamos essa experiência dos jogos à porta fechada, que causa sempre há sempre ali aquele vazio do público, e agora isso nota-se em todos os jogos, como é óbvio. E é como uma espécie de salada sem cebola. Falta ali sempre qualquer coisa. Eu acho que Eu não me importo com a salada sem cebola, vou ser sincero. Porquê? Não gostas de cebola? Não, eu gosto de cebola, mas eu acho que é um bocado dispensável. O Matheus gosta de ver só as diatribes dos comentadores. Exatamente. mas com essa falta de público, acredito que a qualidade do futebol talvez também, eu digo futebol e outros esportes também... Eu acho que reduz por variedíssimas razões. Primeiro, há sempre uma quebra no ritmo competitivo. Havia uma época que estava em curso e parou, de repente. Parou por um tempo quase idêntico àquele que costuma parar no verão. E depois, no fim do verão, depois dessa paragem, os clubes precisam de fazer pré-épocas para os jogadores recuperarem aquele ritmo competitivo. Não recuperam a 100%, mas recuperam aí a 20% ou 30%, e depois dá para começar a época devagar e depois o ritmo vai aumentando. Agora tiveram que começar do zero e começar a competir logo. E por causa disso, surgem naturalmente lesões. A Bundesliga na primeira jornada teve 8 lesões. 8 jogadores, ao longo da jornada inteira, lesionaram-se por causa dessa mudança de ritmo competitivo. De repente, é claro que as equipas começaram a treinar com algumas semanas de antecedência, mas isso é quase nada comparado com o valor que tem uma pré-época. E isso junta-se também ao risco de riscos de infecções do próprio coronavírus, né?
Que isso pode também. completamente suspender novamente, talvez, a temporada, né? Sim. As equipas estão a ter aquele cuidado de ter os jogadores todos isolados e de manter os jogadores sempre protegidos, mas há coisas que não são possíveis de controlar. Ainda no outro dia houve um treinador qualquer de uma equipa lá da Bundesliga que saiu do hotel para ir comprar pasta de dentes e teve que ficar em quarentena 14 dias. Ainda está em quarentena. Isto é uma coisa completamente inaudita, não dá para controlar todo o tipo de coisas. E depois há sempre esse risco, depois uma equipa que fique contaminada está fora das contas, não pode jogar e fica com uma derrota por falta de comparência. Sim, agora principalmente no futebol europeu, a temporada já está quase a acabar em alguns países, alguns já foram suspensos. Agora, não sei se vocês conseguem me lembrar quais já foram. Acho que foi a Holanda, já suspendeu, né? Já declarou o Ajax campeão. Sim, né? E a França? Foi. A França também. Acho que a Bélgica também, se eu não me engano. Mas isso leva até numa coisa bastante interessante, você apanhou no público, e isso acha que vai... Eu digo, vocês acreditam que vai haver uma mudança de como o desporto é consumido? Eu digo consumido na questão da audiência, né? De quem assiste. Talvez. Pensar isto também do ponto de vista da sustentabilidade financeira do desporto. E a grande fatia que vem dos orçamentos dos clubes vem das pessoas que vêm a esses clubes e esse desporto em particular. Seja sob forma de audiência nos estádios, seja sob forma de publicidade das marcas, sob forma de publicidade das televisões e da internet, das transmissões de internet. Portanto, se deixa de haver pessoas, obviamente que isso vai fisicamente. Obviamente que eles vão ter que readaptar o sistema financeiro e de sustentabilidade financeira, vão ter de readaptar esse sistema para esta nova realidade. Sim, e vemos, principalmente eu acho que foi a Amazon que começou a transmitir alguns jogos da Premier League, alguns jogos também, tem quase exclusividade no tênis, alguns eventos do tênis, o que abrange mais o maior público também, porque antes havia um monopólio, talvez, de algumas companhias com os direitos de transmissão de certos esportes, que agora parece que está a começar a expandir um pouco mais para esse consumo em casa, né? O problema é que os clubes que atraem a maior parte das audiências a nível de transmissão online são os grandes clubes e as grandes ligas. Estar à espera de ter grandes orçamentos e grandes ganhos, ligas mais pequenas e clubes mais pequenos. E, portanto, os mais pequenos e as ligas mais pequenas vão estar sempre dependentes de apoios de entidades públicas. Portanto, eu vejo que os clubes se adaptam rapidamente e eu não tenho uma resposta rápida para isso. Não tenho já uma resposta de como é que clubes pequenos vão se adaptar à nova realidade. E não é só Então, isso, correm é o o risco de desporto desaparecer. Correm o risco de desaparecer. Esportes mais O pequenos, desporto não estou a amador. falar só de clubes. Não estou a falar só de clubes. Sim, e também. também do desporto amador. Do desporto Portanto, amador e do desporto semiprofissional, não estou só a falar das ligas mais pequenas. tivemos agora o exemplo na Liga Portuguesa, quer dizer, a grande fatia orçamental da Liga Portuguesa vende a nós. E os três grandes também, vende as operadoras de transmissão televisiva. Eles estão a cortar a publicidade e os apoios. A nós vai deixar de patrocinar a Liga Portuguesa, por exemplo. Isso é um grande corte orçamental. E não podemos esquecer que o desporto não é um setor lucral da nossa sociedade. Portanto, desporto, cultura, estar sempre em desvantagem para o tipo de setores como a saúde ou a educação. E, portanto, os clubes e cabe às entidades dentro desses desportos fazer alguma coisa para isso, não é? Adaptarem-se.
Sim, vemos também que o orçamento também para o desporto em alguns países também não é visto como prioridade. Alguns atletas, até no campo do atletismo, ou até num dos outros desportos, não são assim tão financiados nesse ponto. Por exemplo, agora os Jogos Olímpicos em Tóquio foram adiados até 2021, né? Porque esse ano, obviamente, creio que não seja inteiramente ligado, também é ligado, obviamente, com a questão dos atletas, mas é a questão das viagens, né? Porque estamos aqui ver viagens de mais de 150 países, né? Eu queria analisar aqui, basicamente, esses grandes eventos desportivos a partir de agora. Eu digo a partir de agora, mesmo que uma vacina seja encontrada, etc., dizem que até o coronavírus vai continuar, né? Vai continuar por aí. Vai realmente haver alguma mudança de como esses grandes eventos desportivos, eu digo Jogos Olímpicos, digo as maratonas, né? Que todas foram, não canceladas, mas foram adiadas e provavelmente vão ser canceladas. Eventos de Fórmula 1. Haverá uma mudança nesses grandes eventos? Haverá menos público, até que haja uma solução para o vírus, seja ela uma vacina, seja ela uma imunidade de grupo, ou até mesmo que o próprio vírus possa desaparecer ou ficar endémico. Eu acredito que isto, mais tarde ou mais cedo, volte ao normal que sempre aconteceu, porque o ser humano tem determinados comportamentos que são resultado da sua evolução, são pré-históricos, são coisas que não desaparecem. E esse tipo de proximidade vai ter que regressar um dia mais tarde. Sim, isto é temporário. Claro. Não é uma situação que vai ficar para sempre. Aquilo que eu acredito que possa acontecer é, durante este tempo, que haja assim uma espécie de reinvenção das transmissões desportivas. Não sei como, nem sei sob que forma, mas talvez haja, e acredito que isso possa O vírus só veio... até mesmo catapultar outras formas desportivas, como os esportes, por exemplo. O vírus só veio acelerar um processo que já estava a acontecer, que é o uso da internet cada vez mais normal no desporto. Já era um processo que estava a acontecer antes, as transmissões, o pessoal estava a aparecer menos no estádio, isso começou com a televisão, depois começou a passar para a internet. Isto é um processo que foi apenas acelerado e já estava a acontecer antes. Portanto, se os clubes não se adaptaram o mais rápido possível... Eu tenho essa perspectiva por causa da Fórmula 1 e da IndyCar e da NASCAR, que viraram totalmente para os esportes enquanto não podiam fazer as corridas em cada pista. E isso tem gerado alguma receita até para os próprios pilotos através da Twitch. Então, há certamente alguns tipos de desporto que vão sofrer mais do que outros, né? Já existe aqui umas projeções de algumas perdas, né? Perdas da suspensão desses eventos do futebol, das Major Leagues nos Estados Unidos, né? Tipo beisebol, basquete, a suspensão o adiamento, né? Dos Jogos Olímpicos, né? Em Tóquio, e são perdas monumentais, né, que realmente vão ter um grande impacto de como o desporto vai ser, os eventos desportivos, né, nesse caso, irão ser abordados. Sim, tudo o que gira à volta do desporto exige contacto, exige proximidade. Mesmo que seja um desporto como, por exemplo, o ténis, em que não há contacto entre os dois desportistas, há todo um aparato atrás do evento que, desde de técnicos de imagem, árbitros, apanha-bolas, existe todo um aparato por trás que precisa de ter essa proximidade e precisa de ter
interação. Esse tipo de impacto não se nota muito. Ou como, por exemplo, na Fórmula 1, em que nas boxes os mecânicos têm que estar todos juntos uns aos outros quando estão a fazer uma paragem de um carro, mesmo que o piloto dentro da pista seja dentro de um carro sozinho. Esse tipo de coisas afeta sempre indiretamente. Sim, eu acho que o golfe também, né? O golfe também existe essa coisa logística toda atrás, né? O aparato. Né? E sempre, quando há eventos de golfe, o público, mesmo sem público, né? É um pouco mais diferente do que realmente é. E por falar em eventos esportivos que estão a ser cancelados, também temos eventos culturais, né? Que também estão a sofrer por causa do coronavírus, né? Por causa da quarentena do coronavírus, já temos os festivais de verão praticamente todos cancelados, não foram? Menos o Avante. Menos o Avante, é verdade. Mas isso não é um festival. Isso não é um festival. Não é um festival, teoricamente. Na teoria, administrativamente, não é um festival, claro. De acordo com o Bernardino Soares, não é um festival. É a segunda vez que falo nele. Vamos ter que o identificar. Mas para justificar isso que tu disseste, eu vou ter que recorrer àquilo que tu disseste a semana passada acerca do Bernardino Soares, que é para te relembrares. Aquilo que o Bernardino Soares diz não é para prestar atenção. Mas pronto, chega o Bernardino Soares, vamos falar do desporto. Vamos falar da parte cultural. Vemos também como o desporto, a cultura também não está, provavelmente, também no top da prioridade de orçamentos de Estado e dessas coisas, né? Então, isso, de facto, a questão da música, vamos focar agora um bocado na música e talvez podemos depois expandir para outros eventos. Isso vai ter um impacto brutal na indústria, né? A suspensão, principalmente, dos principais festivais de verão, não só em Portugal, mas também na Europa, né? E vai ter o mesmo resultado, algumas diferenças do desporto. Não há público. Alguns festivais e alguns eventos, por exemplo, vou-me lembrar agora do Collision, que é o Web Summit dos Estados Unidos, fazer o evento à mesma, mas online. As maratonas, estão a fazer maratonas virtuais. Alguns concertos também fizeram concertos virtuais em vez de presenciais. Mas isso são coisas que não geram as mesmas receitas dos concertos em si, não é? Não há a mesma publicidade, não existe a área alimentar e de bebidas, né? Não há bilhetes vendidos e, portanto, também há menos custos, é verdade, mas no final do dia vão perder dinheiro, bastante. Mas também a experiência do consumidor da cultura também muda, né? Porque, não sei vocês, mas talvez eu preferiria estar num concerto live do que estar vendo um live stream em casa, né? E quase toda a gente. E quase toda a gente. Mas isso depende também do formato como as coisas são feitas. Eu não faço ideia quais é que são as margens da indústria musical e não sei até que ponto é que dos eventos e concertos e etc. isso serve vai propriamente para a indústria do que propriamente para os artistas. Tenho a sensação que os artistas já fazem mais dinheiro na parte das tours do que propriamente na cena dos CDs. Mas isso podias perfeitamente fazer uma alteração, nem que fosse, por exemplo, em termos de pay-per-view. Se me perguntares um concerto e um pay-per-view de um concerto têm o mesmo interesse, obviamente que não. Porque para uma pessoa estar a ver um concerto na internet, vai ao Spotify e ouve as músicas com qualidade. Exato. Portanto, isso poderia passar e a mesma coisa para os clubes. O meu, por acaso, até tem um projeto que neste momento podia ser potencializado na questão da comunicação e da proximidade com os adeptos. E nos concertos seria igual. Ia ser um formato live streaming que o foco seria mais o artista e a interação entre o artista e o público e fazer uma coisa mais personalizada e se calhar menos musical, mas que permitisse haver uma ligação entre o artista e o público, no sentido de se calhar de fazerem perguntas, etc. Como o Aé já falou, por exemplo, a Twitch dava para monetizarem através dessa plataforma e dava um motivo e uma razão para um espectador entrar ali, porque é mais do que um concerto.
Porque um concerto, enquanto evento, proporciona uma série de coisas e é uma experiência. Fazê-lo na internet não é igual. Portanto, teria que ser alterado e teria que oferecer outras coisas para um pay-per-view talvez poder sequer ter algum sucesso. Mas isso é a capacidade de reinvenção, a mesma coisa para os clubes. Este momento podia ser aproveitado, não digo sequer, porque nem concordo com isso, mas podiam provavelmente levar a coisa para um sentido muito mais Big Brother, no aspecto de seguir os treinos, possibilitar a internet e usar a internet para fazer a ponte entre os adeptos e os jogadores, por exemplo, mostrarem o backdoor e o dia-a-dia do clube, etc. Criarem outro tipo de coisas que cria acesso a essa ponte entre adeptos e clubes, sendo que não é o ideal. Então, mas Sim, continua lá. E sendo que no futebol, quer dizer, no caso do Benfica, não posso dizer que o facto de não haver treinos vai melhorar a qualidade do futebol ou não, porque desde que eu me lembro, desde há uns tempos que aquilo não tem andado famoso. Portanto, se calhar sem público, os jogadores não se vão sentir melindrados. Nem melindrados, Mas, nem motivados. pois, É um acredito, mas sentimento pronto. estranho. No nosso caso, convenhamos que isso também nos últimos tempos não tem sido o que tem corrido melhor. Portanto, se há motivação ou não, não sei, mas os resultados não tinham partido. Mas não sei, acho que neste momento aquilo que pode alterar a questão e que pode tentar resolver o problema ainda que temporariamente é a questão da comunicação dos clubes, dos concertos e etc. E tentar fazer uma experiência mais interativa, porque acho que é aí que é a via do dinheiro. Sim, nós vimos agora esses fenômenos das lives todas, né? Alguns artistas até fazendo lives com Twitter feeds, né? A malta escrevia lá, aparecia o Twitter lá, mandava um salve pro pessoal enquanto estava fazendo live. Aí o pessoal interagia no Facebook, essas coisas. E talvez é isso que estás a dizer, tipo, integrar as redes sociais nesse ambiente do concerto ou do futebol, essas coisas. Pode ser isso, talvez virar o propósito menos para aquilo que originalmente era suposto e focar-se noutros pontos, porque Ou, por exemplo, essa questão um concerto em VR, uma ideia, por exemplo. Por exemplo, em que o artista podia O artista estava num cada palco, música. num sítio qualquer, e aquilo estava a ser transmitido em VR para quem quisesse. etc. E podiam, as pessoas do VR podiam ter a possibilidade de interagir com a pessoa, etc. E fazer donativos e por aí fora. Eu acho que a questão dos donativos até seria melhor do que cobrar. Creio que se faça até mais dinheiro com donativos. É provável. Acho que é uma coisa que ainda é mal vista atualmente, num aspecto pequenez, porque ainda é muito aquela coisa, pronto, o artista cria uma página aqui ou ali porque quer sacar dinheiro, porque aquilo que tem não lhe chega. Acho que a coisa ainda é vista muito assim. Mas também é verdade que quem gosta vai apoiar. E apesar do streaming ter alterado as perspectivas e ter combatido se calhar um pouco a pirataria, porque facilitou e tornou muito mais confortável o consumo, acho que há muita gente que faz questão de ter determinadas coisas, seja em formato físico, seja no que for. Portanto, talvez fosse aí mesmo essa via. Só deixar aqui uma pequena nota. Como o AI disse bem, isto é uma situação que é quase uma dualidade. Que é, isto é temporário, não vamos ter os concertos vazios para sempre, porque as pessoas querem ir em pessoa ver os concertos, portanto, se sentirem à vontade para ir, vão. Ao mesmo tempo, existe uma evolução nos meios que as pessoas consomem os produtos, neste caso, internet e, numa segunda medida, a televisão. E, portanto, eu acho que isto é de um lado, tens clubes e artistas e organizadores de eventos tentarem adaptar-se a novas tecnologias e à internet, e isso era uma coisa já antiga, já tem muitos anos. Por outro lado, tu tens os mesmos atores a tentarem se adaptar a esta nova realidade que é temporária. E, portanto, eu acho que dois problemas diferentes ao mesmo tempo estão relacionados. E, portanto, não existe, na minha opinião, uma resposta para isso neste momento.
Eu não tenho uma solução. Eu não tenho uma solução para isso neste momento. Porque os clubes já deviam estar a adaptar há muito tempo a esta realidade, mas não tão extremada, porque isto é uma realidade extremada. Ou seja, tudo ser consumido virtualmente. E não era isso que estava a acontecer. É uma grande parte dos conteúdos serem consumidos virtualmente, mas não todos. E, portanto, tem que haver aqui uma adaptação. Uma temporária e outra permanente. Diz. Tem, mas a questão dessa crise toda, né? Essa crise gera também um certo nível de oportunidade depois para, como estavas a dizer, para os clubes, para as empresas, pronto, que gerem o desporto ou organizadores de eventos para se reinventarem, né? Para adaptarem. E muitos vão cagar fogo. Essa é a questão. Isto é um mercado a reinventar. Quando o mercado se reinventa, significa que muita gente é limpa do cenário. Muitas empresas vão à falência, muita gente fica sem negócio e aparecem outros atores mais inovadores. Ao fim e ao cabo, o vírus está simplesmente a fazer isso de uma maneira mais acelerada. Bom, então estamos a ficar sem tempo. Nós adoramos discutir tudo. Se a gente pudesse, ficávamos aqui 4h30 a discutir cenas, mas depois para editar isso tudo ia ser uma complicação de tamanho monumental. Não, complicação é ser ficar a 4 horas à conversa aqui uns com os outros. Claro. Era bom. E a gente queria saber quem é que ia ficar as 4h30 conosco, né? É conhecimento que o mundo nunca vai ter. Então, vamos passar para o nosso quadro das recomendações, né? De novo, se vocês seguem alguma das recomendações, mandem mensagem. Nós gostamos de interagir com o nosso público. Se tem alguma discussão, etc., estamos abertos para qualquer negócio, como se diz. Pedro, como é que é essa semana? O que é que temos? Pronto, então para esta semana tenho 2 recomendações. Pensei em quebrar ainda mais o paradigma das recomendações e recomendar uma pintura só. Já que o Brás na semana passada disse que estava a inovar, eu queria ir ainda mais fundo. Mas não vou ser assim tão hipster. Embora vá ser um pouco entre o hipster total e o mainstream. No outro dia vi um filme na RTP Memória. Portanto, a intenção não é ser hipster, nem recomendar filmes europeus da década de 50 a preto e branco, mas vou fazê-lo. O jazz húngaro. Sim, exatamente. Um rockzinho cristão da Namíbia. Portanto, na semana passada não, creio que faz nem uma semana ainda, vi um filme na RTP Memória chamado Noites Brancas, que para quem se recorda e é um fiel ouvinte, foi um livro que eu já recomendei aqui no podcast. Portanto, eu vi o filme, achei interessante, tendo em conta que já tinha lido o livro, e gostei. Foi um filme que, 1957, filme italiano, que faz uma adaptação mais ou menos livre do livro, e a certos pontos parece-me um filme que envelheceu um bocadinho mal. Portanto, para certo tipo de pessoas com determinadas ideologias mais dentro do espectro da sexualidade, provavelmente aquilo fará alguma confusão, porque realmente a interação entre a estrela masculina e a feminina em certos pontos é estranha, digamos assim. Mas fica a recomendação. Aposto que já toda a gente leu o livro depois da minha recomendação, Claro, portanto acho que é um bom seguimento para a leitura. No segundo, vou recomendar um artista, tal como o Brás fez na semana passada. Agora vou chegar à parte mainstream, porque tanto fui do hipster e agora vou recomendar uma coisa que toda a gente conhece, exceto talvez o AI, para ele não dizer outra vez que é o único que não conhece, que é um rapper norte-americano chamado Kendrick Lamar, e queria chamar a atenção para um álbum em particular, mas recomendo a discografia no geral. E o álbum em particular é o Pimp a Butterfly, que foi um álbum em 2015, em que até o Obama disse que tinha tinha a sua música favorita do ano 2015. Acho que é um álbum artisticamente muito distante daquilo que é o estereótipo do género. É um álbum que eu diria que é divinamente inspirado, porque desde a questão do som, à questão literária, à questão da execução, à questão artística, parece-me um álbum que facilmente vai ficar na história como um clássico, e acho, e duvido até que ele faça um álbum melhor que aquele. O Good Kid, Mad City é um álbum que também é bom, foi um álbum que levou para o mainstream, e há pouco tempo ele ganhou um prémio Pulitzer para a música, que é um prémio que geralmente só é atribuído à música eclética, e ele foi o primeiro rapper
a vencer tudo um prémio que com aquela decisão alterou completamente o paradigma da história. O Damn, que é o álbum em questão, não é um álbum tão forte como os outros, mas aquele era um álbum que em qualquer outro artista seria um álbum fortíssimo. Tendo em conta que no caso dele é seguido de um álbum ainda melhor, acaba por ser um pouco pálido, apesar de não ser mau. E é isso. Aí está, um especialista em... Eu posso não gostar de hip hop, mas não conhecer o Kendrick Lamar era um nível de info-exclusão que eu não cheguei. Pronto. Pelo menos o nome, olha, não conheço nenhuma música dele, mas conheço o nome. Também... E era daqueles que se me cruzasse com ele na rua já o conhecia, ao contrário do Slow J. E é isso que vai se recomendar essa semana, aí? Não, esta semana vou recomendar uma série, que é uma série para quem tem paciência. É uma série com 80 episódios, para aí. Ai, mãe. Que é o Pablo Escobar, El Patrón del Mal. É uma série colombiana, e eu, na qualidade de entusiasta do narcotráfico e narcoterrorismo colombiano, sugiro vivamente esta série para quem se interessa também por esse tema e por quem gostou da série Narcos. Conta a história do Pablo Escobar com muito mais detalhe. São 80 episódios, claro. E, segundo a crítica, é a melhor série sobre o narcoterrorismo e o narcotráfico do cartel de Medellín. O ator, também diz a crítica, e dizem os próprios ex-sicários do Pablo Escobar, que é igual ao Pablo Escobar, seja na voz, seja na maneira de falar. Portanto, até aí a série consegue ser muito, muito fidedigna. Pronto, era esta a minha sugestão desta semana só. Pronto, 80 episódios eu acho que dá para ocupar bastante a quarentena, né? Dá para ocupar bastante. Eu estou a ver isto desde janeiro para aí. Então, então pronto. Brás, como é que é essa semana? O que temos? Uma série e um documentário. Pode ser? A série é White Lines, toda a gente deve conhecer agora por causa do ator português que está lá, o Nuno Lopes. Eu não acabei a primeira temporada, só tem uma temporada. No quarto ou no quinto episódio, mas achei muita piada. Passa-se em Ibiza e conta a história de uma família de discotecas e de bares. E basicamente aquilo são os problemas que acontecem do tráfico de droga e outros crimes. Dentro do mistério de um assassinato que houve há 20 anos atrás que envolve essa família. Achei muita piada essa série, muito fixe, acho que deviam ver. Não só porque tem o Nuno Lopes lá. E o documentário chama-se We Need to Talk About AI, Artificial Intelligence. Basicamente um conjunto de cientistas a discutir o que será daqui a uns anos, a tentarem desvendar daqui a uns anos com uma inteligência artificial generalizada, que são robôs que sabem tudo acerca de tudo. Não é tipo a inteligência artificial como temos hoje de assunto. É uma que é tipo como nós, uma que tem uma consciência. Estão a tentar descobrir perigos que isso acarreta em todos os setores da sociedade. É isso. Pronto, sobre a minha recomendação, eu vou recomendar um livro essa semana. Não que eu tenha lido muito, eu vou te ser sincero, mas eu li esse livro foi há 2 meses. E eu achei bastante interessante, ainda mais pelo contexto agora da Venezuela. Chama-se Barrio Rising, né? The Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela. É do Alejandro Velasco. E aborda principalmente a história, né, da urbanização na Venezuela, ou seja, o êxodo rural, o êxodo das pessoas saindo do campo e indo para a cidade. E o que isso acarretou, a questão da crise, questão de moradia, de residências, falta de uma série de fatores sociais na época, a partir dos anos 50, e depois passa por chavismo, etc., até talvez 2010, eu acho. Acho que esse é a abordagem do autor. Bom, então ficamos por aqui. Não esqueçam de nos seguir no Spotify, no Castbox, no... que mais? Onde é que estamos mais? No YouTube. Estamos em todas as redes sociais, só não estamos no MySpace porque já ninguém usa aquilo. Estamos no i5 também. No Wi-Fi porque muita gente usa, né?
No MSN Messenger, se quiserem falar connosco também. ICQ, nesses todos. Yeah, eu ouvi dizer que o Brás ia abrir uma conta no TikTok, portanto será também o nosso meio de comunicação preferencial. Também, exatamente. Vamos tentar competir com os jogadores de Call of Duty que mandam não só os jogadores de Call of Duty, mas pronto. Bom, ficamos por aqui então até a próxima. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.